Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade à colonização das Américas, falaremos sobre duas nações que vão participar tardiamente nesse processo, que vai ser a França e a Holanda. E a gente tem que entender que esses dois países passaram por questões muito específicas que vão retardar a sua participação nas grandes navegações e a ocupação dessas terras nas Américas. Enquanto Portugal e Espanha já tinham uma centralidade monárquica, por exemplo, a França ela tinha uma grande dificuldade em fazer isso. Lembra que eles viveram a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Então, esse desgaste político, econômico, essas guerras, elas sempre debilitam e atrasam qualquer governo. Então a França ela teve uma grande dificuldade em promover essa centralização monárquica, que era muito importante, porque se estabelecia uma aliança entre o rei e a burguesia, e isso favorecia as grandes navegações e a colonização. Já a Holanda, por exemplo, ela era completamente dominada pela Espanha. Até que eles conseguissem fazer sua independência em 1581, eles eram controlados pela Espanha. A partir do momento que eles adquirem a sua liberdade, aí sim eles começam a passar e a investir no processo de grandes navegações e na fundação das companhias, que serão, inclusive, importantíssimas para o Brasil. Então, esses dois países, eles estavam vivendo um contexto político e econômico um pouquinho diferente, bem específicos, e isso vai retardar a sua participação nessas grandes navegações. Tanto a França quanto a Holanda, somente a partir do século XVII, é que eles vão criar suas companhias de comércio, com o objetivo de estimular a ocupação dessas novas terras e, obviamente, usufruir do vantajoso comércio com essas terras. Então, essa demora na formação das monarquias, na criação dessas companhias, obviamente, vai levar a uma participação tardia das grandes navegações. E isso, obviamente, vai limitar muito os territórios aos quais eles terão acesso. Portugal e Espanha já tinham dominado basicamente toda a América do Sul, América Central e parte da América do Norte. A Inglaterra fundou as 13 colônias. Então, tanto a França quanto a Holanda vão ter poucos territórios livres para iniciar a sua ocupação. Por exemplo, os franceses eles vão iniciar a sua ocupação do que hoje seria o Nordeste do Canadá. A partir de 1608, eles vão fundar a cidade de Quebec, ou seja, era um território extremamente ao norte da América e que tinha um clima, uma produção que seria muito similar ao que era europeu. Por isso que grande parte dessas terras simplesmente não despertaram o interesse comercial das outras nações, ficando, de certa forma, abandonadas. Tanto é que a principal atividade econômica desses colonos era a caça para extração e venda das peles desses animais e a agricultura de subsistência. Então não se estabeleceu nenhum produto ali que, de fato, tivesse despertado o interesse de alguma nação europeia para a exploração, como foi o algodão no sul dos Estados Unidos, como foi a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Posteriormente, os franceses chegaram a ocupar a foz do rio Mississippi, dando origem à colônia da Louisiana, que algum tempo depois vai acabar sendo anexada ao território estadunidense, mas a restrição de possibilidades vai ser um grande problema, tanto para a França quanto para a Holanda. Tanto é que a Holanda ela até vai fazer algumas incursões em alguns territórios, mas ela vai se concentrar em se tornar a grande potência marítima europeia daquele momento. Então o que eles decidem fazer? Eles criam duas companhias de comércio, as companhias das Índias Orientais e as Ocidentais. Dessa forma, eles conseguiam comercializar os produtos de todos para todo o mundo. Então eles vão se concentrar em dominar o comércio, as trocas comerciais, já que a maior parte das terras que tinham interesse
ou despertavam a possibilidade de grandes produções de produtos muito valiosos, já estavam ocupados. Então, em vez de se preocupar tanto em fazer a colonização de territórios abandonados a esmo, a Holanda vai se concentrar em dominar o comércio. E isso vai ser importantíssimo. Tanto é que eles basicamente vão dominar o comércio do açúcar brasileiro pelo restante do mundo. Para não dizer que eles não ocuparam nada, eles vão ser muito significativos para a fundação de uma importantíssima cidade até os dias de hoje. Em 1623, os holandeses vão se estabelecer numa região que eles vão chamar de Nova Amsterdã e vão começar essa colônia ali. Com o passar do tempo, essa colônia acaba sendo anexada e dominada pelos ingleses e hoje é a famosíssima cidade de Nova York. Tanto os franceses quanto os holandeses chegaram a fundar colônias na região das Antilhas e também aqui na América do Sul, que são as Guianas. Então, eles ficam sempre muito restritos aos territórios possíveis. E isso vai gerar uma outra ação dessas nações, que vai ser se tornarem corsários, como os ingleses, que foram os mais famosos, e também tentar criar novas colônias em territórios que não lhes pertenciam. E tanto os franceses quanto os holandeses, eles também fizeram incursões e ocuparam territórios aqui no Brasil. A gente não pode esquecer que aqui no Rio de Janeiro os franceses fundaram a França Antártica. E eles queriam dominar o território. Assim como os holandeses, por diversas vezes, vão invadir e dominar o Nordeste, Pernambuco, Maranhão. E toda vez que essas duas nações tentam tomar posse do território que pertenceria à coroa portuguesa, os portugueses, obviamente, se organizam em esquadras, com exército, para a expulsão. Por quê? Não podemos esquecer que o Brasil era a mina de ouro portuguesa. Então, se eles permitissem que essas nações anexassem esses territórios e criassem ali colônias, obviamente a coroa portuguesa estaria perdendo dinheiro. Não podemos lembrar que essas terras sequer eram dos portugueses, elas eram dos indígenas. Então, eles estão sempre sendo negligenciados, dizimados, catequizados, escravizados. Por quê? Para o olhar europeu, essas colônias elas eram apenas fontes de exploração. Exceto lá nos Estados Unidos, quando a gente vai ter as colônias de povoamento, todo o restante das colônias elas visavam apenas o enriquecimento das metrópoles. Então, galerinha, seja a colonização portuguesa, espanhola, inglesa, francesa ou holandesa, todas elas visavam apenas o enriquecimento das suas metrópoles, sem levar em conta os nativos que aqui viviam, sendo eles dizimados, tendo a sua cultura marginalizada, excluída e sendo sempre explorados e perdendo o direito à sua terra. Então, essa colonização, essa ocupação, ela nada mais foi do que um grande massacre seguido de uma exploração das terras. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima aula.